Alô, meus amigos e minhas amigas, brasileiros e brasileiras. Quem está falando aqui é o Milton Cardoso, do Debate News Web TV. Debate News Web TV. Esse é nosso canal no YouTube. Eu quero uma vez aqui cumprimentar a todos e dizer que sejam bem-vindos aqui no canal. Mais uma vez aqui quero falar sobre... que mesmo que eu quero falar sobre os problemas que nos atormenta aqui e ao mesmo tempo atormenta os brasileiros também aí, que estão no Brasil atualmente e que não podem viajar e que não tem esperança, está faltando esperança também. Está ouvindo esses pangarés aí, estão ouvindo aí essas pessoas aí sem lógica, esperando um milagre, pessoas fanáticas, e que não vai resolver nossos problemas agora, porque não foi para isso que fomos criados, para viver o resto da vida no fanatismo, como se estivesse na Idade Média. O presidente aqui, o Donald Trump, continua negando, dizem que ficou doente, está faltando ar. Ninguém sabe agora se ficou doente e começou a falar a verdade, será? Porque tem milhares e milhares de mentiras que foram contadas no decorrer do tempo. Agora é época de eleição. Então temos ainda temos dúvida, porque toda vez que se refere, tanto a ele, o Trump, como ao Bolsonaro, todos sabemos que é perigosíssimo. Eles têm a malícia e as milícias. Tem tudo. Tem a máquina da Casa Branca, tem o Senado, tem dinheiro que não vai faltar nunca. Iates, aviões, forças armadas para exterminar aqui com um piscar de olho. Mas o que nós temos é a esperança aqui de eleger alguém diferente, que no caso é o Biden. E eu estava realmente, vou confessar logo, com toda a esperança no Sanders. No Sanders. Sanders fala a verdade, você vê que ele sente. Mas talvez pela idade e pelo fato de ser judeu, que inclusive hoje mesmo saiu uma notícia da discriminação dos políticos judeus aqui no Congresso e no Senado, que recebe muitos comentários, muitas ameaças, que é uma liga de antidiscriminatória que tem o povo judeu tem aqui para noticiar, combater, tentar alertar o povo a respeito da discriminação contra os judeus. Então teve o Sanders não conseguiu passar na frente do Biden. O Biden, que é o nosso candidato aqui do Partido Democrata, que todos já põem o nome, o apelido de que é comunista, que os Sanders falavam também isso aí. O Sanders tinha era mais daquilo que o povo aqui, o povo pobre está precisando. Porque foi torcendo assim, prejudicando o pessoal, o povão, de pouco a pouco, e agora ultimamente tem sido assim a passos largos, de prejudicar a população, os pobres, os trabalhadores, os aposentados, que chegou num pico, se passar daí, o povo não reclama aqui. Então essa revolta aí que teve do George Floyd foi realmente assim desorientada, talvez renda mais. Ninguém sabe de onde veio, quem é o líder. Quem sabe? Ninguém sabe quem é o líder. Quem foi que derrubou as estátuas? Ninguém sabe. Não tem direção. É um movimento sem cabeça. Então é muito difícil assim, porque talvez pode gerar mais voto para o Trump.
gera mais votos talvez para o inimigo, porque amedronta o povo e vê esse descontrole que ninguém gosta, causa medo nas áreas mais pobres, que as pessoas, de qualquer maneira, boa ou má, têm esperança é na polícia. Ninguém vai chamar o bandido. Então, nesse caso, demonizando a polícia, ou seja, pondo alguns deméritos, vem a prejudicar e vem talvez a favorecer uma candidatura que, como eles ficam repetindo, que é da ordenada e tal, que é a justiça, e o povo também às vezes pede por isso, e falta essa falta de comunicação, de entendimento e de tempo para analisar fatos, e a ignorância do povão em modo geral, que devido também a essas desfeitas de todo o que é para o povo também não tem escola. Então geralmente chega no segundo grau e quando pode, já é o tal de dropout, escapa da escola, foge da escola. Então, você fugiu da escola. Então é o tal de dropout. Aqui é um país agora que eram conhecidos como um país dos engenheiros, dos cientistas, não sei o quê, de boa escolaridade. Agora é um país do dropout. Muitos dropout, que deixa a escola por não poder seguir. Você vê, muitos têm interesse, mas não podem pagar a escola e tem que submeter até cada dia com recursos para ver se consegue o financiamento e tal, e que manda os documentos, eles falam que não mandaram, e que o pai às vezes ganha muito, ou que passou $1 do que era admitido para que a criança ou o adolescente, que o estudante tenha o financiamento que tem que pagar pro resto da vida. Então às vezes falta ou o pai ganhou mais $1, sei lá, já passou. Então vão pedir mais comprovante disso e daquilo para ver se encaixa ele lá. E geralmente põe ele para fora por 6 meses, 1 ano, talvez pro resto da vida. Quando começa assim, pondo para fora, dizendo, você não se classificou. Então espera para o próximo ano. O próximo ano vai ter mais gente competindo. Então esse geralmente não vai conseguir. Ou se vai conseguir, vai ser uma coisa muito improvisada, muito sem... que afeta o estudante psicologicamente. E ele sabe que esse financiamento ele vai ter problema para pagar depois, o resto da vida. Tem pessoas que completam, chega na idade de se aposentar e ainda não pagou a escola, para ter uma ideia. Então, voltando ao que interessa agora, a eleição, o Biden vai ter vantagem, eu acho, mas como eu disse antes, em outros vídeos, tô achando que o Trump ele não vai se entregar assim rapidamente. Ele não se entrega rapidamente assim. Ele está pensando ali, sem falta de ar ali, ele está maquinando. Já aconteceu isso, ninguém sabe se foi verdade, ou se não, ou foi mentira, ou foi inventado, ou foi gripezinha, ou foi o que foi. Mas pode surgir outra coisa que às vezes que prejudica o outro e ele avança, ou fraude eleitoral, alguma coisa vai acontecer, eu acho. Então a gente tem que manter alerta, porque a eleição daqui, ele sendo amiguinho do presidente do Brasil, se ele ganhar vai ser o desastre para o Brasil também. Vai ser um desastre. Que vai se afastar, vai ser uma entrega total, vai ser uma cobrança de tudo e de todos, sobre o petróleo, sobre plataforma, sobre isso, sobre aquilo, e para tirar os direitos do povo, porque é isso, tirando os direitos do povo, então qualquer estrangeiro pode entrar lá. O povo, eles não querem, eles querem as riquezas.
Eles não querem o povo com direito de fazer greve, de exigir salário, de ter que falar inglês, de ter que falar chinês, de ter que falar russo. Eles não querem esse povo. Eles dizem e repetem aqui. Então, até pessoas que pensam em ajudar o Brasil, elite do mundo, às vezes tem alguns aí, filho, que não aprova toda essa injustiça, mas mesmo assim eles concordam, todos concordam, que o Brasil não tem a capacidade, não é treinado o povo. Não sabe lidar muito com o que tem, com as riquezas. E as decisões são tomadas assim, de supetão. Não tem aquela pesquisa. Então as leis não tem os departamentos exatos que vai ver a importância disso, quanto vai ser de fazer as previsões, fazer estudos profundos. Todas as leis no Brasil passa no grito. Qualquer lei, se é caso, se até casamento de homossexuais, de mesmo sexo, tudo é feito no grito. Feito no grito. Às vezes não passa. Aqui também aconteceu isso, no caso do Obamacare, que é o seguro de saúde do Obama. Foi passado no grito. Ele queria uma coisa boa, mas ele precisou passar do jeito que conseguiu. Com todas as companhias de seguro sugando o dinheiro. Não passou bem, mas foi a única maneira, senão jamais passaria. Jamais. Pode ser aperfeiçoado no futuro se quiser. Desde que tenha um governo que pense no povo. Então, estamos divagando muito. Mas é fazendo a correlação do Brasil, do presidente Trump, com o Bolsonaro. Então o que a gente está fazendo aqui, quer entregar as petroleiras, tudo, quer entregar a base militar, isso é fora é fora. Vai ser motivo de filmes no futuro. Então, sem você saber o que está passando lá. Então, para saber mais ou menos, para ter uma ideia do que pode acontecer, é só estudar a Área 51. Que não tem nada, não tem riqueza, não tem nada, areia pura. Você não vem aqui, eu sou turista, eu venho aqui, vai lá visitar a Área 51. Então, por exemplo, esse estado aí, essa área dos quilombolas aí que está próxima, vai virar uma Área 51. Uma Área 51 que ninguém sabe o que é, se tem extraterrestre, se tem... O que tem lá? Se tem uma bomba especial, pronto, vai explodir e acabar com o resto do mundo. Ninguém sabe. Então tem a especulação, tem... Pessoas tentam entrar lá, são presos. Não tem nada lá. Você consegue, pelo satélite, as imagens são bloqueadas todas, você não consegue ver. Então tem esses detalhes aí. Então essa base de Alcântara também é outra coisa que o Bolsonaro entregou, não consegue tirar de volta. E as petroleiras e as distribuidoras? Por que a gasolina é tão cara no Brasil? Porque está entregando. Então, essa correlação que tem o governo Trump, que dá todas essas conexões desprezíveis que tem com o governo Bolsonaro e que faz com que os dois países, ao invés de ser amigos, cooperar um com o outro, tal, não. É um sugando os Estados Unidos sugando do Brasil. Sugando do Brasil. Eu tenho. Tenta chegar aqui, tenta vir para cá para ver. Só vem se for bem rico, bem rico. Se não tiver nome árabe. Alguém com o nome árabe, tenta vir para cá. Tenta. Para ver se não dá problema. Mesmo sendo fazenda lá no Mato Grosso. Tenta vir para cá para ver. Então tem tudo isso aí. Eu ainda tenho medo. Estou esperando aqui que
que o Trump, antes, que mude um pouco de ideia sobre a pandemia. Não dá mais para fechar, que agora estão falando abre, abre, abre. Não estão pensando em fechar nada. Então vai morrer muita gente ainda. Querem abrir a escola semana que vem, todos os estados. Quem abriu Nova York fechou já. E não tem outra lógica. Abriu, vai ter que fechar. E aí como vão fechar e vão continuar a mesma coisa com a pandemia solta aí. Estão fazendo a previsão que vai matar mais 100 mil até chegar a vacina. Mais 100 mil vai ser morto. Mas para esse pessoal aí da cabeça oca, que quer ver o outro, vai lá, vai lá. Quer ver o outro se arriscar e morrer, os filhos dos outros, pobres, enquanto ele está lá fora, isolado no iate. Esse pessoal aí é que atrapalha, que pode até eleger o Trump de novo. E mesmo que não elegeu, ele tem uma carta na manga. O primeiro auxílio que teve, que seria auxílio emergencial, que é aqui chamado de estímulos, ele deu para os ricos. Ele deu para os ricos, para as companhias ricas de eletricidade, companhias aéreas e outras para não falir, fabricação de carro, que é para eles não falir. Mas o povo sem dinheiro, como é que vai acontecer? Vai acontecer que o povo vai começar sendo despejado das casas, e para não ser despejado vão chegar num acordo que pode contar 20 mil dólares aí, encarecendo tudo. Sem contar que muitos não se classificam para refinanciamento, porque a coisa já é feita assim. O cara não conseguir o refinanciamento e ter que vender a casa ou às pressas pelo fração só para pagar a dívida. Aí ele vai para uma casa de aluguel, vai dividir a casa, a mulher vai morar com o ex, com as filhas do outro e assim por diante. Vai morar uma casa com 2, 3 famílias juntas, cada uma tem um quarto. E vai fazer com que as pessoas não tenham filho. E que é um controle de natalidade, indiretamente. É uma engenharia social que se chama. Então vai causar tudo isso aí que cria um país muito triste, um país muito catentrota, outra vez, muito corta-garganta. Que não é aquele país de algumas décadas atrás. Não é o país da oportunidade e tudo tal. Eles foram endurecendo do lado social, do lado dos pobres, e os bancos foram enriquecendo, e os bilionários se tornando bilionários, e os filhos que já começam com as firmas de internet, já começam já faturando, e depois inventa uma história que começou do zero. Tem tudo isso aí. Pouquíssimo, então tem alguns que conseguem, que tem um sócio, sei lá, um namorado, sei lá o que faz toda a tramóia lá e começa a ter um startup, mas alguns, uma porcentagem mínima, 2% da população do país. Então é isso que o Brasil fica de olho aí, para ter essa, mas é uma fração mínima dos que vão para os restaurantes, para os hotéis, para os iates, e o pobre simplesmente lá está lavando o prato ali, e tá cortando grama, e está com problema, e a conta de luz está enorme, e a de água está enorme, tem que pagar precisamente, senão eles cortam. E tudo isso aí. E o auxílio emergencial, o estímulo, não está vindo. Mais de 5 meses, imagina só. Então tem gente com a corda no pescoço aí. Então talvez isso também vai ter grande influência na eleição. Então o Trump vai ter condições de liberar isso rapidamente. Tem que ser essa semana. Mas não, aí vão prolongar para chegar perto das eleições. Para dar aquele falso. Porque tem muita gente que não tem contas, não tem casa, não tem... Então, mas tem voto. Então, se soltar esses estímulos bem próximo da eleição, vai resolver para esse pessoal.
Tem muita gente que recebe já a aposentadoria, tem muita gente. Veteranos, que matou e quase morreu, perdeu a perna, perdeu o olho na guerra, mas que vive na rua, ou vive aqui e acolá, exatamente porque para não assumir as dívidas. Então ele não tem dívida, ele só come. Pede ali, um paga ali, outro... Ele come batata frita e tal. Mas não tem as dívidas, não tem luz para pagar, não tem água, não tem prestação de casa. Mas o povo tem voto. Então talvez ele se eleja assim. Que essa tem uma porcentagem que não vai precisar de muito dinheiro e que quando eu receber esse auxílio próximo da eleição, vai virar a cabeça. Mas tem um outro pessoal, que aí eu me classifico, que tem casa, tem carro, tem seguro de carro, porque aqui tem que pagar, seguro de casa, seguro de tudo. E imposto de casa, de tudo, de carro, imposto, de casa principalmente. E conta de água, e conta de luz. Que pouco dinheiro não vai resolver. Então ele vai causar uma desestimulação e vai fazer com que um remanejamento, tudo, que muita gente vai perder tudo que fez na vida, que geralmente é investido na casa. Então, que isso não aconteça no Brasil, que, por favor, também não siga esse exemplo daqui. É que não tem opção, eu sei. Não tem opção porque ele vai soltar o estímulo na garantia que todos vão sair para procurar emprego desesperadamente, pegar qualquer salário mínimo. Quando se estão falando em dar um aumento para $15 por hora, ele simplesmente vai fazer das condições tal que todo mundo vai aceitar qualquer salário mínimo, ou metade, ou part-time, que é temporariamente, trabalhar poucas horas por dia, 3 horas por dia. E não vai perder o direito de pegar qualquer benefício de desemprego. Porque pegou, não, você tem 3 horas por dia, tal, salário mínimo, então o cara vai ganhar aquela ninharia que não dá para nada, mas ele vai se refazer a vida ali na miséria, naquele miserê, todo mundo ali, vai morar num quartinho, não vai pagar, principalmente se for um americano morando na casa de estrangeiro, ele não vai pagar, vai reclamar que não tem isso, não tem aquilo, não sei o quê. Mas simplesmente essa é a jogada. Ou vão alugar a casa, assim, e vão passar 3 meses sem pagar, e aí tem que despejar, e assim por diante. E vai ficar essas vilas bem pobres, bem sucateadas, que só quem lucra aí é o traficante. E a violência e tudo, assim como no Brasil, como vai ficar esses favelões. Então, o Brasil está seguindo o pior exemplo. Agora, mudando assim de assunto também, eu já fiz um vídeo antes aqui dizendo que o presidente saiu do hospital com falta de ar, visivelmente, as câmeras noticiando aqui que ele realmente estava sem poder respirar, mas está aí em ação. Espero que ele continue e entre na eleição. Se ele ganhar, tudo bem. Que não use artimanhas. Se ele ganhar, tudo bem para mim. Não é a mesma coisa. Eu não acredito que tenha o mesmo efeito da facada do Bolsonaro. Não tem. É um pouco diferente, sem dúvida, mas que pode ter efeitos positivos e negativos. Tem aqueles que têm pena dele, tem pessoas que admiram assim, aquela coragem de estar sem falta de ar lá. Mas isso pode ser interpretado também como irresponsabilidade, que são 210 mil mortes no país mais rico do mundo, que se destaca dos outros todos, e que continua nesse negacionismo, que desnecessário. Porque aqui então, já foi explicado, todo mundo entende aqui como é que o dinheiro chega, como é que o dinheiro é feito, como é que o dinheiro é distribuído.
Então, essa ideia dessa política que está aqui, de soltar o dinheiro na mão do rico e fechar a mão e deixar os coitados ir lá para pegar o dinheiro. Não pode assaltar, ok? Então tem que ir lá e se aplicar e passa só, vai lá 10, passa um para trabalhar, 3 meses ele põe aquele para fora, que sem direito, sem nada, aí entra outro e vai assim, para manter esse pessoal querendo trabalhar, precisando trabalhar, desempregado, na pior. Isso tem reflexo muito grande, tem reflexo em tudo. Porque, pelo que vemos agora, por exemplo, as igrejas fechando. Os brasileiros é que compram as igrejas. Isso vai ser temporário também. As igrejas americanas fechando tudo. É por isso, quando fica velho, a pessoa não tem mais condições, não tem dinheiro, não tem nada. Aí perde aquela fé também. E os templos, os Lions, funcionam péssimo. Lions, Rotary e outros clubes, péssimo. Porque o povo fica sem dinheiro na aposentadoria, sem dinheiro, sem nada. Então vai lá para ajudar quem? É isso que acontece. Então, hoje eu estou gravando aqui do carro, muito quente, inclusive, para não fazer barulho, mas que tem ainda um barulho, mais por isso aí, porque tem minha filha que está estudando aí online, lá dentro de casa. Eu tenho meu escritório, mas mesmo assim, perturba, não pode falar alto lá. E aqui está bastante quente. E tem outra ideia, outra coisa que eu quero entrar, depois eu quero detalhar mais, é sobre a prefeitura aí de São Paulo, o Boulos e o Tato. Então, querem pôr o Boulos como... O Boulos tem uns erros que talvez melhore um pouco a cidade, assim, de um ângulo. De um ângulo. Eu, quando visitei São Paulo, desespero total. As mulheres pedindo esmola aí, com as criancinhas no braço, explorando a criancinha. Aqui seria preso imediato. Eles tomariam a criança. Inclusive estava frio aí, com a criancinha no colo, a criancinha chorando, tudo, que é para pegar esmola e tal. Isso aí aqui seria preso. Ela seria presa. Então eu falar, não, mas isso é crueldade, não é. Mas o Boulos tem que desenvolver, ele tem que ter um bom secretário que veja o meio ambiente aí também em São Paulo. Ele tem que pensar mais numa capital moderna. É São Paulo, enorme, prática. Capital moderna. Não pode pensar numa Beirute. Falando logo aqui para vocês. Bagdá, Beirute. Não é por aí. Não é muvuca. Não é muvuca. Vendedores de rua. Todos devem ser amparados melhor do que está. Mas tem uma maneira de fazer isso. Todos devem melhorar de vida, os trabalhadores de rua devem melhorar de vida, mas tem que ter um diálogo com a prefeitura e com o governo, de tal maneira que não destruam a cidade, da maneira que a cidade cresça, uma cidade prática, porque muvuca não vai melhorar. Vai ser trens lotado. A pessoa mora em São Miguel, trabalha na Paulista. Mora na Paulista, vai trabalhar onde? Em São Miguel Paulista. Tem tudo isso aí. Então, como o Brasil e São Paulo principalmente é bem democrática, tem que ter uma ideia revolucionária de tornar, não é pegar aqueles edifícios ali que o pé quadrado ali, o metro quadrado custa milhares de reais. Não é ali pegar uma pessoa que está desempregada, pôr naquele ambiente. É cruel? Não sei, talvez seja. Mas que a pessoa também não vai ser feliz, vai ficar naquele... Não vai ser feliz, não vai ser feliz.
tem que pensar, fazer um planejamento. Então, se a pessoa está desempregada, por que ele vai estar ali, então? Ali no centro do furacão. Então, tem que pensar tudo isso aí. Porque senão não vai ter tanta oposição que não vai funcionar. Eu sei que no Brasil tem aquelas mansões, o cara da família toda trabalha desde o tempo de Dom Pedro ali para construir isso aí. Tem família, inclusive, do mundo, que chama-se de elite e tal, mas que fez muito sacrifício. E não vai concordar com isso aí. Então vai ficar nessa oposição ferrenha aí que não se consegue fazer. Então, por isso que tem que ter o planejamento de tal maneira que tudo funcione. Quando eu fui ao Brasil, eu lembro, tem casos aí. Tipo de comércio que põe perto de uma mansão, tipo de... Tudo isso influi. Tudo isso influi. E faz com que a pessoa se revolte e é mexer com o dragão. E tem poder também. Então é isso que eu quero falar. E elimina o turismo. Não vou falar que o turista tem mais direito. Não, mas tem que ter tem que ter cabeça para fazer tudo isso aí de tal maneira que se torne uma cidade prática. Não nos concentrar na vingança de pôr com que aquele sem teto viva vizinho à mansão de 40 milhões de dólares, coisa assim, ou do edifício que deveria ser ocupado para quem faz para um capitão de indústria, por um banco, por assim por diante. O morador de rua, quer dizer, não tem direito igual o banco, tem direito sim, mas tem que pensar. Ou vira um país completamente comunista, que eu sou contra, ou simplesmente tem que fazer o planejamento de tal maneira que todos ganhem. Que dê oportunidade ao sem-teto. Isso é para o Boulos. Por exemplo, se você vai lá e invade, isso é simbólico. Ele tem que considerar que isso é simbólico. Vai lá e invade um edifício lá, que é de um herdeiro, que o pai morreu, sei lá, a família morreu, e ele meio abandonado, meio sofrido também, às vezes, o pai não dá atenção. Ou que às vezes é herdeiro desse edifício. Não é simplesmente ir lá e toma tal, e põe o sem-teto tudo dentro. E põe o menino aí que ele vai crescer, esse edifício era do meu pai. Aí vai para Cracolândia. Não é assim. A tomada do edifício vem através de penalidades. Se o edifício não está cumprindo a função social, não é ir lá e tomou, aí vai ficar 20 anos na justiça. Não é? Tem que passar as leis de tal maneira que o edifício tem que estar sendo utilizado de uma maneira adequada, de uma maneira iluminada, de uma maneira que não cause perigo à população, que esteja ocupado, que não seja um covil. O que tem muito aí também no centro de São Paulo é isso aí. Os corredores, os carinhas se escondem lá. Então quando passa alguém que eles veem que tem dinheiro, então eles vão e atacam. E assaltam e depois corre para dentro do edifício. Quem que vai achar mais? Entra no elevador, vai pro, sei lá. Então tem que fazer tudo isso aí. Tem que ter guarda, tem que ter câmera, tem que estar limpinho. E não é isso que está acontecendo. Então não é ir lá e tomar o negócio. Não, tem que aplicar as multas, saber quem é o dono, fazer toda a burocracia. Aí entra a justiça. E se o dono, por exemplo, não pode saldar a dívida, então tem que aí entra o Estado e desapropria. Vai dar para os sem-tetos? Se às vezes era um banco, aí vai encher de divisória lá, perigosíssimo, e dá para o sem-teto. Às vezes gastando o dobro do que se deveria. Não. Tem que criar cidades, satélites, cidades próximas. Tem muito terreno ainda.
Tem muita, ninguém tem que morar no centro. Como eu morei sempre fora do centro e vivia feliz, não é necessário morar no centro. Tem que fazer o remanejamento e que não pode fazer em 4 anos também. Tem que pensar nisso. Mesmo que entre um governo do Boulos, por exemplo, ele tente fazer alguma coisa, tem que fazer de uma maneira de inteligência, de tal maneira inteligente, que ele continue, ou o indicado dele continue, ou que se a oposição entrar, que ainda aquela ideia continue inteligente. Mas se não for uma ideia inteligente, quem entrar vai desmoronar tudo, vai destruir tudo. E virar a coisa tudo ao contrário. Então tem que ser... Aqui as coisas são feitas, você não... O político não promete essas benfeitorias aqui nos Estados Unidos. Porque as coisas são tecnicamente. Então você nem sabe se vão asfaltar a rua. Você não pediu. Às vezes você nem quer que asfalte a rua. Asfaltar, vai aumentar o preço aqui. Às vezes você nem quer. Vão pôr luz aqui na vila. Um político aí dizendo. Mas isso é coisa... Talvez estão copiando do Brasil. Geralmente você vê, eles mudam o asfalto, eles arrancam aquele velho, põem o novo, ninguém... Político nenhum fala nada, você não vai para reunião, você não faz pedido, você não faz requerimento de nada. Então as coisas têm que ser mais assim. Tem que fazer, já está feito, tem o dinheiro disponível e vai para esse robô, vai para a cadeia. Aqui vai muito, também ninguém fica sabendo. Eles vão, prendem e põem o cara na cadeia por alguns anos. Os políticos. Muitos políticos. Então fica assim, eu já falei bastante. E que o Trump está por fora. Vamos torcer para que ele perca. Para acordar o Bolsonaro aí. Parar de falar I love you para lá, I love you para cá. Que ama esse rapaz do Brasil, que realmente está prejudicando, está matando muita gente, por falta de políticas que ajude e que seja baseado na ciência, que seja baseado na lógica, e que não tenha que se ajoelhar no pé do pastor aí, porque milagre não vai acontecer. Que tenham um bom dia, um resto de semana para todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.